E aí galera, beleza? Tudo na paz? Tô aqui dirigindo. Eu queria deixar e compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia. Lá em Lucas capítulo 15, no primeiro versículo e o segundo vai dizer que Jesus ele está reunido numa casa recebendo pecadores e publicanos. E ali Jesus está falando do seu amor, está falando da palavra, da salvação com aquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer que os religiosos da época, os escribas e os fariseus, foram ter com Jesus. Quando eles chegaram ali para falar com Jesus, viram Jesus assentado, rindo, comendo com pecadores e publicanos. Pecadores e publicanos eram aqueles que eram taxados como excluídos de Deus, como as pessoas afastadas do Senhor, as pessoas que não tinham salvação. E ali eles criticaram em seus corações e pensamentos e chegaram a falar um com o outro: olha, quem é este que se diz profeta aí, ó? Está comendo com pecadores e se assentando com eles. Jesus, sabendo do seu pensamento, Jesus deixa os pecadores e publicanos e vai até os escribas e fariseus. Quando Jesus chega até os escribas e fariseus, ele fala: olha, eu vou contar para vocês 3 parábolas. E a primeira parábola que Jesus conta é a parábola do homem que tinha 100 ovelhas. E no meio do caminho ele perdeu uma ovelha. E percebendo ele que perdeu essa ovelha, ele deixou as 99 e voltou para achar a sua ovelha perdida. Jesus fala: qual homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e volta para buscar a que se perdeu? E quando volta, ele pega e acha a ovelha e ele vai dar uma festa, porque ele encontrou a ovelha que se perdeu. Assim também é no reino dos céus. A segunda parábola, ele fala da dracma perdida. Ele fala: qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não varre a casa o dia inteiro até achar, e quando achar, ela dá uma festa e chama suas amigas para comemorar? Assim também é no céu por um pecador que se arrepende. E para finalizar, Jesus fala a parábola do filho pródigo, o filho que resolveu juntar suas coisas, sair, e depois ele se arrepende e o pai o perdoa. Mas, queridos, eu quero trazer a realidade dessas parábolas nesse momento para você. Quando Jesus ele conta parábolas, ele quer falar a realidade do que está acontecendo naquele local, naquele momento. Então, quando Jesus vira para o fariseu e fala a parábola da ovelha que se perdeu, eu quero que você raciocine comigo. A ovelha é um animal que anda em bando. A ovelha ela é um animal que é domesticável. Então a ovelha que está ali com um bando e ela se perde, ela, por mais que ela seja um animal irracional, ela tem a consciência de que ela está perdida. Ela vai ficar berrando, ela vai ficar eufórica, igual um cachorrinho quando se perde. Ele fica à procura do seu dono, ele fica cheirando, fuçando tudo quanto é lugar, porque por mais que seja irracional, ele tem consciência de que estava perdido. Então quando Jesus ele fala a parábola da ovelha que se perdeu, ele está falando para os religiosos da época: olha, eles são as ovelhas, os pecadores e os publicanos, e eu sou o pastor. E eles estavam perdidos, porém eles tinham consciência de que estavam perdidos. E agora eles me acharam. Então quando ele fala da ovelha, ele está falando da realidade dos pecadores e dos publicanos. E Jesus, em todo momento na Bíblia, ele demonstra que ele está disponível tanto para quem está fora, como para quem está dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está perdido também. Então Jesus ele conta a segunda parábola, da dracma que se perdeu. Agora raciocine comigo. A dracma, ela, diferente da ovelha, ela é um objeto. Ela não tem capacidade de raciocinar. Ela não tem capacidade de pensar. E ela estava perdida onde? Dentro de casa. Então quando Jesus ele fala a parábola da dracma, ele está falando para os fariseus: fariseus, as dracmas estão perdidas dentro de casa, porém elas não têm consciência de que se perderam. Entre outras palavras, ele está falando: fariseus,
As dracmas são vocês, religiosos, que estão dentro da minha casa, estão perdidos, mas não têm consciência de que está perdido. E para finalizar com chave de ouro, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Um filho representa as ovelhas, a ovelha que se perdeu. Um filho representa, né, os pecadores e publicanos. E o outro filho representa os religiosos da época, os próprios fariseus. Um filho pega suas coisas, reúne suas coisas e sai para a perdição. Porém, ele tinha consciência de que estava perdido. Ele tinha noção de que estava perdido. Ele sabia que o que ele estava fazendo e a vida que ele estava levando era uma vida errada. Mas ele tinha consciência, ele era verdadeiro diante do pai. Ele não era falso. Em contrapartida, o outro filho fica com o pai. Porém, quando o irmão chega e o pai dá uma festa, ele não se alegra com o pai. Sabe, ele demonstra uma tremenda ingratidão. Porque com certeza é esse pai da parábola, que é representado, mas ele é por Jesus. É como o pai da parábola, mas é o Jesus ali. Com certeza esse pai, ele esperava o filho toda a tarde. Porque quando fala que o filho volta, quem vê o filho é o pai, não é o filho que vê o pai, mas é o pai que vê o filho. Tá entendendo? A Bíblia vai dizer que o pai avista o filho primeiro. O filho colocou no coração de voltar, mas quem avista primeiro é o pai, porque o pai estava à espera dele toda a tarde. Então o filho mais velho, ele não estava atento a isso, que o pai estava de olho, e o coração do pai ansiava para que o filho voltasse para a sua presença, voltasse para a presença do pai. E quando ele descobre que o filho voltou, ele não se alegra. E essa condição era a condição que estava ali os pecadores. Os pecadores não, a condição que estava os fariseus, os escribas. Eles não se alegraram com aqueles pecadores que estavam ali diante de Jesus. Essa palavra eu quero deixar para você nesse dia. Eu não sei em qual condição que você está, em qual realidade que você está. Se você está na realidade dos pecadores e publicanos, talvez você saiu da presença de Deus por qualquer motivo que seja. Porém, mas você sabe a condição que você está vivendo. Você é verdadeiro diante de Deus em saber que o que você está fazendo, o que você está vivendo hoje, não é uma situação que agrada a Deus. Mas eu quero dizer para você, Jesus está disponível para você. Jesus, ele ama você da mesma forma que ama aqueles que estão dentro da igreja fazendo o que é certo também. Jesus não te ama menos. Você não é menos porque você viveu as coisas, né, envolvidas aí do mundo. Você não é menos diante de Deus. Isso não te diminui diante de Deus. Ele te ama da mesma forma. E ele está ansioso, ele está ansiando para você voltar para a presença do Senhor. E eu quero deixar essa palavra para você também que está dentro da igreja, mas você tem esse sentimento de que você sabe que não é mais a mesma coisa, você sabe que você não tem mais prazer de ir para a igreja. Jesus também está disponível para você. Às vezes você está com uma dracma perdida, está dentro da igreja, mas você está perdido. Jesus está disponível para você também. Ele quer fazer você voltar ao primeiro amor. Ele quer fazer você voltar a sentir a presença dele. Ele quer um relacionamento contigo novamente. Tá bom? Reflita nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.